Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, agora são 19 horas 40 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, mercado do boi, mercado financeiro como um todo, beleza? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo se gostar, ativa as notificações, curte o vídeo, usa a parte de comentários para comentar, tirar dúvidas, sugestão, enfim, pode falar à vontade, eu sempre respondo de um dia para o outro, trago as dúvidas aqui a público, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Também peço que compartilhe os vídeos com seus amigos, né, curta, porque essa é a única forma que o YouTube tem de entender que esse canal é um canal educacional e poder indicar esses vídeos para outras pessoas que também estejam buscando por esse conhecimento. Não tenho interesse nenhum em monetizar nada, fazer propaganda ou algo assim. Então, conto com o apoio de vocês para compartilhar, para curtir, para se inscrever e comentar. E aí fazer o algoritmo do YouTube entender que esse canal tem relevância. Beleza? Também aqui embaixo tem um sumário com os tópicos que eu falo nesse vídeo, o tempo em que acontece cada um desses tópicos. Então, quem quiser ir direto ao ponto, só clicar ali e o YouTube já carrega direto ao ponto. Também tem a planilha para cálculo automático das operações, para cálculo de ganho, de perda de operações. Tem a planilha para cálculo automático do IFR e tem também o link do grupo do Telegram. Então o grupo do Telegram é um grupo, como o próprio nome diz, não é um canal onde só eu falo, então lá todo mundo fala de mercado, todo mundo troca ideia, o pessoal pergunta, uns dão opinião, sempre tem gente aprendendo e sempre tem gente ensinando lá no grupo. Então é um grupo muito bom, o pessoal respeita muito, todo mundo fala só sobre o mercado, então tem bastante conteúdo sobre commodities e ações, enfim, sobre o mercado como um todo, e não tem nada de conversa paralela. Então é um grupo bem focado e muito bom. Beleza? Sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos ao que interessa aqui. Deixa eu mudar minha tela e vamos começar aqui falando do milho, que a gente sempre fala. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal. Mas primeiro vamos ver o que aconteceu hoje no mercado. O Ibov caiu aí 0,50%, dólar subiu 1,13%, o milho caiu 0,12%, boi subiu 0,99% e o café ICF FUT subindo 0,59%. Beleza? Lá fora o milho caiu 1%, a proteína de soja, né? Soja na verdade, caiu um pouco mais forte lá, caiu 2,28%. Boi subiu um pouquinho lá fora. O que mais que a gente tem aqui? O milho, obviamente, caindo, já falei 1%, 1,01%. E o café lá caiu 1,01%. E o café de Londres subindo 0,9%. Enfim, nada muito expressivo. A soja que caiu um pouquinho mais, obviamente que a soja caindo e muitas vezes ela acaba puxando um pouco o milho, porque a gente sabe que depois da soja, que é o grão mais utilizado, é o milho, então onde a soja sobe ela puxa o milho, onde a soja cai ela também puxa um pouquinho o milho para baixo. Então sempre tem uma certa interferência no outro, ainda que pouca, mas acaba refletindo. Beleza? Bom, começando aqui com o milho, o que a gente vê, né? Então a gente está no gráfico semanal, esse gráfico então agora já representa 2 dias, não é mais como ontem que era apenas um dia. O milho hoje, como ele praticamente não fez nada, caiu 0,12, mas chegou a ficar para cima, para baixo, para cima, para baixo várias vezes durante o dia, então o gráfico praticamente não mudou. Bateu novamente lá na região dos R$90, que seria a região de topo lá, e não está conseguindo passar de lá tão fácil. No gráfico semanal, ele tem um espaço para cair aqui até os 83, 84, que seria a região das médias. E aí, se a gente botar no CCMH 21, que é o contrato vigente, colocar no gráfico diário, o que a gente vê? Que ele está ainda na tendência de alta, obviamente, isso dá para ver há bastante tempo, mas ele segue subindo, porém ele está com menos força. Aqui ele teve força, mas aqui já foi um candle mais fraco. Aqui ele teve uma certa força, mas foi um ponto só. Hoje ele terminou no 0 a 0, então ele chacoalhou para cima e para baixo e não saiu do lugar. E está aqui com uma certa distância da média, que a gente pode considerar
pequena, né? 1,44 pontos, 1,5 ponto, vamos dizer assim. Mas em relação aos outros dias, que é isso que importa, ele está um pouco mais longe, né? O fundo dele está um pouco mais longe. Então, aqui a gente está mais perto, aqui a gente está mais perto, sempre esteve mais perto da média um pouco, agora a gente está um pouco mais longe. Então, isso indica que pode ser que ele feche mais um ou dois candles aqui mais para baixo, né? Ficando um pouco mais próximo da média. Mas o movimento mostra aqui que é um movimento forte nessa região aqui de cima e que tem tudo para romper, né? Graficamente olhando, esquecendo a parte fundamental, tem tudo para romper aqui, porque a impressão que dá, que ele bateu lá, voltou, bateu, voltou, aqui ele tentou ir lá, não conseguiu, depois bateu de novo, então aqui ele terminou lá em cima, agora hoje bateu de novo. Então ele está batendo várias vezes aqui nessa região de 89 e alguma coisa, 90, e não está conseguindo fechar acima disso. Bem provável que a hora que fechar, né, se fechar, vai ser um rompimento um pouco mais forte. Lembrando que a média está subindo, obviamente que à medida que os candles vão subindo, né, o fechamento está sempre um pouquinho mais alto que o fechamento anterior. Então ele está subindo lentamente, mas está subindo. A média está subindo também. Então a gente tem aqui, está se formando uma espécie de triângulo, né, entre a média, deixa eu abrir o ponto fixo aqui, e a região de topo. Então, obviamente que isso é uma análise bem subjetiva, mas a gente tem essa região de topo aqui e a gente tem a média subindo aqui. Ó. Então isso aqui está se formando um certo triângulo e uma hora essas duas linhas vão se cruzar. E aí quando se cruzar ele vai ter que decidir se ele vai querer romper essa linha aqui fazendo um candle preto e dando uma descansada, ou se ele vai querer romper essa linha azul aqui fazendo um candle verde e aí subindo mais um pouco. A gente sempre sabe quando o movimento começa a funilar, chega no momento que ele afunila tanto que ele se encontra no meio de duas resistências e aí uma delas ele acaba rompendo e geralmente essa que quando ele rompe um pouco mais forte. Então dá para se esperar aí nos próximos, talvez nessa semana, hoje é terça, nós temos aí mais 3 dias, nessa semana talvez ele marque algum rompimento para cima e para baixo. Não quero que seja sexta, porque geralmente sexta-feira ele gosta de cair um pouco, o pessoal gosta de realizar lucro. Então sexta-feira, se romper para baixo aqui, aí fica um pouquinho mais chato, não é uma operação que eu gostaria que acontecesse. Eu quero que rompa para cima, porque eu estou comprado, continuo comprado aqui em 86,96 com 2 contratos. Então continuo comprado aqui e vamos ver o que acontece, né? Hoje ele chegou a cair um pouco, mas não foi nada concreto, porque fechou no 0 a 0. Para mim, como eu gosto de operar o gráfico diário, o fechamento do candle importa muito mais do que as chacoalhadas que ele dá durante o dia. Então, se fosse para eu escolher um tempo gráfico para operar sempre e um horário para olhar o mercado, eu sempre iria olhar o mercado fechado. Sempre iria olhar o mercado agora, 7 horas, 8 horas da noite. O mercado está fechado, eu vi que ele não fiquei aflito com aquela volatilidade durante o dia, de cair meio ponto para baixo, daqui a pouco subir um ponto para cima e ficar chacoalhando. Então aqui eu já sei o que aconteceu hoje e fica um pouco mais fácil de operar. Segue naquela mesma operação, chega perto da média, compra, chega perto da média, compra. Como ele está numa região aqui de topo, né, comprar agora, né, se no próximo toque da média, há uma chance muito maior do que aqui embaixo de ser estopado, porque ele pode furar essa média para baixo e voltar. Então, enquanto não tinha topo, a gente estava aqui atrás pensando, bom, o alvo era lá naquele topo. Então a gente pode comprar aqui, talvez seja estopado. Mas agora já fica um pouquinho mais complicado. Mas, como diz a teoria, né, toda tendência é eterna até que ela seja revertida. Então, enquanto não reverte a tendência, a gente acredita que ela vai continuar. Beleza? Sigo comprado e vamos ver se ele rompe para cima ali. Se voltar, eu encerro meus 2 contratos, aí deixo ele decidir o que vai fazer. Vamos para o boi BGI FUT. Vamos olhar o BGI FUT. Boi, hoje, mais uma vez,
subindo. Então o boi está subindo sem parar. Ontem, o que eu comentei ontem? Quem viu aí o relatório diário de ontem viu que eu perdi, né, essa entrada aqui de ontem. Não consegui pegar esse toque na média e voltar porque ele foi um pouco rápido. E eu não prestei atenção no boi ontem, né? Fiquei de olho em outras coisas, como eu não estou posicionado no boi. Perdi aí 5 pontos de graça, fácil de pegar no boi. Fácil que eu digo por quê? Porque é uma operação que eu gosto de fazer sempre e é uma operação que tem acontecido no boi aí há mais de 20 dias e tem dado certo. E aí eu comentei ontem, no vídeo de ontem, que se caso o boi abrisse caindo um pouquinho aqui, eu iria querer comprar nesse recuo, né? Que ele caísse um pouco, eu comprava aqui pelo meio do caminho, por aqui assim, 2 pontos, 2,5 pontos para baixo, imaginando que ele iria para cima ainda, porém, talvez viesse, recuasse um pouquinho, né? Nesse pavio eu conseguiria comprar aqui para tentar me posicionar um pouco mais barato do que o topo de ontem. Então não quis comprar o fechamento de ontem. Aconteceu que ele abriu e foi embora, e aí se a gente olhar no gráfico de 60 minutos, ficou difícil de me posicionar, porque ele ficou, daqui foi ontem, né? Aqui, porque ele já estava longe da média aqui na abertura, abriu um gapzinho pequeno de alta aqui, mas abriu, então já estava longe da média aqui, então ficou um pouco ruim de me posicionar, não tinha onde colocar um stop, meu stop estava aqui 7 pontos abaixo, qualquer stop que eu colocasse estava um pouco caro, dado a região que o boi está lá quase no topo, e aí ele foi subindo, 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 subindo sem parar, porém, se eu chegar aqui no BGI, lembrando que o contrato BGIF vence agora no final do mês, né? Se eu chegar aqui no BGIF, olha o que eu fiz aqui. Aqui, nesse ponto aqui que ele fez, aí eu puxei para o gráfico de 60 minutos, e aí nesse ponto aqui que ele fez esse recuozinho, eu coloquei uma compra, depois rompendo ele. Ele rompeu, pegou minha compra aqui, chegou a dar aí 1 ponto e pouco, botei um contrato apenas, depois voltou e agora no aftermarket, né, abriu lá em cima e fechou lá em cima, dando aí mais ou menos R$500 de lucro, tá? Então, obviamente que ele está contabilizando aqui menos 16, porque esse conta até esse candle aqui, que é o candle onde ele fechou, porque o candle do aftermarket não aparece aqui no resultado. Amanhã, se ele continuar subindo, beleza, estou posicionado, não pretendo aumentar a mão, por quê? Porque o boi está aqui, pelo menos no after, né? Fechou em 2,97. A gente tem topo lá em 2,99. Se a gente botar aqui o BGI FUT, a gente vê que tem um topo aqui em 2,99. Então, por que cargas d'água que eu vou querer encher a mão aqui, se eu sei que daqui a pouco vou chegar no topo histórico aqui, pode simplesmente alguém colocar uma ordem gigantesca de venda lá e dar uma paulada para baixo e eu tomar uma violinada bonita, né? Ou enfim, bater tão forte que eu possa até sair do negativo aqui com 2, 3 pontos para baixo, né? Então, estou cuidando do boi aqui, estou posicionado no recuo. Eu queria pegar o recuo do diário, a entrada que eu pretendia entrar era ontem, aqui embaixo. Eu poderia estar aí com quase 10 pontos, 7, 8 pontos no boi, mas estou aí com 1,5 ponto, né, devido a não ter cuidado daquele movimento. Tive que baixar o tempo gráfico porque o boi está muito forte. Então estou de olho no boi e segue na alta aí. Meu alvo, obviamente, região lá de 2,99. Sem dúvida é um alvo forte. Deixa eu ver se pega alguma coisa aqui. Não, já não tem mais nada nas ofertas, já passou das 7 horas da noite. Só para ver se tinha oferta já na pedra aqui na região de 2,99, só por curiosidade mesmo. Então é isso. Deixa eu olhar o café. ICF FUT. O que a gente vê aqui? Deixa eu botar a mesma coisa no semanal, como sempre. O que a gente vê? Semana passada, né, fez esse candle aqui, deu uma chacoalhada, mas fechou um candle forte. Essa semana abriu lá em cima, mas por enquanto não fez nada. Bom, pelo menos uma coisa é certa, tá forte. Subiu 2 dias seguidos aqui,
na semana passada, onde esses 2 dias ele subiu em mais de 7 pontos, e ele já está 3 dias lá em cima, mas ainda não caiu. Então esse candle aqui era um candle que parecia que ia cair, aqui parecia que ia cair, mas não caiu. Então assim, ele está puxando a média para cima, isso de certa forma é bom, né? Então se eu botar aqui no ICF H21, por exemplo, ele está puxando a média para cima, e aí isso é bom, porque se ele ficar acima da média, se ele continuar aqui mais 2 dias e essa média continuar subindo, quando essa média chegar próxima dele aqui, pode ser que ele encontre um suporte na média, então seria algo mais ou menos, obviamente que isso aqui também é extremamente subjetivo, mas vamos supor que essa média continue fazendo esse movimento, daqui a pouco ele encontra, faz mais 1 ou 2 candles praticamente de lado aqui. Vamos imaginar um possível cenário, bem imaginário mesmo. Ele faça mais 1 ou 2 candles assim, ou talvez um candle branco aqui, sem problema nenhum. Mas daqui a pouco ele encontra aqui na região da média um certo suporte, né? Aqui nessa região ele encontra um suporte, e aí quem sabe ele comece a ficar um pouco mais forte e romper, né, essa região aqui para cima e vai embora. E aí talvez dele daria uma boa entrada, considerando essa região aqui como um stop, uma região de stop, um suporte, uma compra um pouquinho mais acima, ou até mesmo uma compra aqui embaixo, né? Eu gosto muito de comprar pullback, então deixa eu tirar só essa linha que está me atrapalhando aqui. Então vamos supor que a linha aqui continue a subir, uma compra tocando a média nessa região aqui, ó, seria uma boa compra, talvez, pelo menos precisa tocar a média exatamente mais próximo da compra. Por quê? Porque a gente tem aqui um fundo e teria a média para segurar, ao mesmo tempo que se eu pegar essa linha azul e esticar ela, eu enxergo aqui atrás um topinho, enxergo aqui um topinho, então talvez nessa região aqui em 143 e pouco aqui, a gente tenha, né, ou nós tenhamos, a gente tem, enfim, o português não está sendo meu forte ultimamente, mas aqui nessa região talvez tenha um suporte interessante, então quem sabe deixar uma compra esperando por aqui seria bom. Um stop obviamente um pouco mais abaixo por gerenciamento de risco, a gente vai estar comprando praticamente nesse fundo, né? Então o stop aqui é um stop relativamente curtinho, para tentar pegar uma entrada aqui, e aí ele vem testar esse topo novamente, e aí ele vê se vai subir de fato ou não. Se não vai subir, vai estopar, mas vai ser um stop curto. Então o que eu vou fazer? Como eu gosto de fazer, vou deixar alguns alarmes aqui para se tocar, que às vezes ele pula e pula até os alarmes junto, mas vou deixar alguns alarmes aqui para se tocar esse alarme aqui durante o dia, vou deixar um para cima também, né? Se tocar esse alarme aqui durante o dia, vai aparecer a plaquinha aqui embaixo, eu consigo ficar um pouco mais de olho no movimento do café, e aí quem sabe montar uma posição. Não é o meu ativo preferido para operar, todo mundo sabe que eu gosto de operar milho, porque tem mais liquidez, tem uma volatilidade um pouco mais tranquila. O café mexe muito, né? Lá fora mexe e influencia muito aqui dentro, então e não tem liquidez, então o spread é grande. Então assim como é fácil de ganhar 2, 3 mil reais no café, é muito difícil de perder 2 mil reais, 2, 3 mil reais no café com um contrato, né? Então é mais difícil, é mais fácil perder do que ganhar, então tem que acertar bem o time. Então por isso que eu gosto de fazer compras ou vendas bem prudente no café. Não tenho pressa nenhuma de operar o café, não quero ficar clicando toda hora, pelo contrário, eu espero por pontos que eu julgo interessante, assim como eu julgo, né, que essa região aqui é uma regiãozinha de topo. Ficou horrível esse minha bolota aqui, mas vamos lá. Essa região aqui é uma região de topo, assim como eu acho que essa região aqui é uma região de topo. Da mesma forma, se a gente pegar esse ponto e puxar para cá, que foi o que eu falei aquela hora, aqui
daria talvez uma possível entrada de compra, né, pensando que ele vai recuar e depois vai subir e vai encontrar uma certa resistência aqui nesse topo rompido. Então, aquela famosa relação lá de análise técnica. A gente tem aqui um topo duplo, né, que seriam esses dois topos aqui, né, esse e esse. Então a gente tem um topo duplo e aí depois a gente tem um momento que rompeu esse topo duplo. Então se a gente pegar e traçar uma linha aqui, essa linha ficou torta, mas vou tentar pegar uma linha um pouco mais reta. Se a gente traçar uma linha aqui, a gente pode imaginar aqui, se esse cara vir recuar aqui, talvez ele faça isso aqui, porque ele vai encontrar uma resistência no topo anterior rompido, que é aqui, e nesse caso nós ainda temos uma média que vem passando aqui por baixo, que está aqui talvez para dar uma ajudada. Então a gente tem aqui a região de médias, mais esse topo aqui que deu exatamente na mesma altura. Então é um possível suporte, então por isso que uma compra nessa região com stop um pouquinho abaixo seria uma compra interessante e prudente. Beleza? Essa é a minha leitura para o café, então eu sou comprador se ele cair mais um pouquinho. Então vamos dizer que ele tem que cair mais 1,5 ponto, chegar próximo a esse fundo para eu me interessar pelo café. Obviamente que se ele cair 5 pontos para baixo, furar a média, furar tudo aqui, aí provavelmente eu não vou me interessar pelo café, né? Então tem que encaixar na estratégia. Tem que falar assim, como se eu falasse isso aqui para o Profit, ele entendesse, e aí se acontecer isso, ele me aparece aqui na tela e fala: Guilherme, ó, tá exatamente como tu queria, agora tu vai ter que comprar. Então só vou comprar se ficar aquele negócio grotesco na minha cara, assim, dizendo: olha, é exatamente todos os detalhes que tu quer, então compra. Se é isso que tu queria. Mas tá um pouco mais acima, tá um pouco mais abaixo, queria que ele viesse aqui na média, mas está a 4 pontos da média, vou comprar. Não é o que eu quero. Eu quero ali, ou muito próximo, pelo menos desse fundo aqui e desses topos aqui. Beleza? Vamos ao dólar. O que a gente vê no dólar, né? Furando para cima ali as duas médias. Então a gente tinha aqui uma região onde tem as duas médias de lado. Como eu já venho falando desde que ele fez esse candle preto para baixo aqui, que essa região é uma região um pouco difícil de operar dólar, né? Não só dólar, qualquer ativo na verdade, porque a gente tem as duas médias laterais, né? Elas estão se batendo e estão laterais. Então ele pode muito bem romper para cima, pode romper para baixo, pode ficar entre as médias e aí encontrar resistência e suporte, né, nos dois lados. Então isso dificulta um pouco a leitura e dificulta essa nossa ideia de tentar imaginar para que lado o mercado vai. Isso aqui tudo é um chute, todo mundo sabe, né? Mas como ele está de lado, fica um pouco mais difícil. A gente gosta de tendência, seja para cima ou seja para baixo. Se está tudo subindo, a gente vai dizer o que? É para cima. Está tudo caindo, a gente vai dizer é para baixo. Quando está tudo de lado, aí a gente fala, não sei para que lado vai, talvez não vai para lado nenhum. Então por isso que eu já venho falando que essa região é um pouco perigosa, mas hoje ele mostrou aqui, na verdade, né? Ontem ele já mostrou força, porque ele fez um candle aqui tentando cair, voltou boa parte dele, e hoje ele tentou cair um pouquinho, mas voltou tudo e fechou forte para cima aqui. Então hoje sim ele mostrou que está bem forte para cima e fechou lá perto da máxima, rompendo aqui tanto a média móvel de 8 quanto a média móvel de 80 para cima. Então esse movimento me parece que ele vai querer continuar subindo e vir testar pelo menos esse topo aqui de cima, tá? Então, então eu vou comprar, botar um stop aqui embaixo? Dá. Querer pagar aí, por exemplo, com um contrato, pagar aí 970 mil reais, 1.200 reais, beleza, está disposto a perder 1.200 reais, tranquilo, com um contratinho, não tem problema nenhum, né? Mas ele está bem forte aqui. E aí se a gente olha no gráfico de 60, se a gente olha no gráfico de 60, ó, lembra aquele canalzinho que eu tracei aquele dia?
está lá próximo à região de topo do canal. E se a gente pegar e traçar uma linha aqui, ó, olha onde é que ele rompeu, é bem nesse topo aqui, né? Na verdade não rompeu assim, mas tá ali naquela região de topo. Ele fez um paviozinho acima, mas fechou basicamente em cima dela, que é essa região aqui de trás, aqui em 5,35, 5,36. Então essa região é uma região forte, uma região de briga. Como eu falei ontem, já foi briga aqui, foi briga aqui. Aqui olha quantos topos teve aqui nessa região. Então uma possível quedinha aqui, talvez até aqui assim, que seria esse outro topo aqui, ó, em 5,32, 5,30 e poucos, ainda é aceitável para depois, se de fato ele querer subir, ele voltar aqui para cima. Lembrando que isso tudo é muito subjetivo, mas pode ser que ele caia aqui e venha para cá mais fácil do que saia subindo direto. Pelo menos um dia. Lembrando, isso aqui é o gráfico de 60, então basta 2, 3 horas, pode ser que meio-dia ele esteja aqui embaixo amanhã, fazendo esse movimento para baixo aqui que eu venho falando, e aí feche 6 horas da tarde aqui em cima. Faça isso aqui durante o dia. Então, não tem problema nenhum. Beleza? E o Ibov está nessa região um pouco chata, está nessa situação um pouco chata, de cai, não cai, sobe, não sobe, hora cai, né? Questão de vacina, questão de política interna, questão de política externa. Então, tem bastante coisa acontecendo. Já está para sair a temporada de earnings também daqui a uns dias. Então, isso está dando uma certa volatilidade, está dando uma chacoalhada no Ibov. E ele está até um pouco calmo aqui. Está chacoalhando, mas não está tão bagunçado. Mas a gente vê no diário que ele já está fechando abaixo da média móvel de 8, abrindo e fechando abaixo. Então aqui ele abriu e fechou abaixo da média. Aqui ele abriu e fechou abaixo da média, caindo também, né? Então, pela lógica, está querendo virar um movimentozinho para baixo aqui no gráfico do diário, pela média móvel de 8. Óbvio que ela ainda está para cima, a média móvel de 80 está bem para cima, mas a de 8 está querendo fazer um movimentinho para baixo. Ficaria mais evidente se ele fizesse uma espécie de topo duplo, aonde ele viesse novamente testar essa região aqui de 125 mil pontos e fizesse novamente um movimento para baixo. E aí sim, rompendo essa linha azul aqui, nós teríamos aqui um possível topo duplo. E aí isso acionaria, né, perdendo esse fundo, acionaria uma venda e viria pelo menos até esse fundo aqui, ou até, se furar ele, 115, 116 mil pontos, até a região das médias, que deveriam estar, obviamente que ele vai subir, então as médias vão subir um pouco mais, talvez ali pelos 113 mil pontos por aqui, talvez estejam as médias. Então, teria que ter essa subidinha aqui para ficar um topo duplo, algo um pouco mais bonito, né? Que nem ele fez aqui atrás, ó. Aqui ele fez um fundo, subiu, fez um fundo e aí subiu. Então seria bom se ele caísse um pouquinho, subisse de novo, caísse de novo e aí sim faz um topo duplo aqui. E aí faz um movimento um pouco mais interessante. Ou quem sabe, esse topo duplo bate aqui e aí depois vai embora, né? Mas claro, pode simplesmente pegar e cair amanhã ou depois aqui, ou pelo menos assim, né? Minha reta também não. Pra cá. Beleza? Bom, eu tô naquela história de sempre, tô um pouco pessimista aí quanto à situação econômica mundial, mas estou comprado, né? Seguimos comprado. A bolsa está subindo, as médias estão subindo, está tudo subindo, porque cargas d'água eu vou ficar aqui de beiço emburrado, dizendo que está tudo errado no mundo e que tem que cair. Não, pelo contrário, eu quero que suba, eu quero que a economia melhore, eu quero que tudo fique bem, eu quero que as empresas ganhem dinheiro, gerem renda, gerem empregos, né, que todo mundo ganhe dinheiro. Então, eu prefiro que se for para todo mundo ganhar dinheiro, independente se vai cair ou vai subir, eu prefiro que tudo suba, porque isso impacta mais para as outras pessoas que não investem em bolsa. O trader sabe ganhar dinheiro na alta e sabe ganhar dinheiro na baixa. Mas agora o funcionário da empresa lá, na alta ele está com um emprego bom e garantido, na baixa talvez ele esteja desempregado. Então isso não é bom. Beleza?
Então, deixa eu ver se tem perguntas, comentários ou alguma outra coisa aqui. Acho que não tem nada muito relevante. Deixa eu ver aqui, que eu sempre me esqueço de abrir antes e fico olhando na hora, perdendo tempo. Mas vamos lá. Ó, Ney Prado comentou ontem aqui: Guilherme, seguindo a sua estratégia de compra na média móvel de 8 no diário, eu comprei um boi. Comprei um boi, ficou engraçado, parece que comprou um boi de verdade, não um contrato de boi. Eu comprei um boi, como ficou parado por um tempo, resolvi sair, mas ganhando bem ainda pela manhã. Estratégia dando certo, que bom. Deixa eu ver aqui, o Alejandro, né, falou aqui: oi Guilherme, o que tu achas do cruzamento de média móveis para o milho? Chega a operar com essa estratégia? Poderia comentar sobre os tipos de candles? Cruzamento de média móvel eu uso bastante. Então, no vídeo de quinta-feira passada, eu falei, né? Deixa eu botar aqui milho, né? Eu falei de comprar o toque da média aqui. Mas sim, o cruzamento de média móvel eu utilizo. Agora, uma pergunta: em qual tempo gráfico? Porque se for pegar o tempo gráfico, por exemplo, do diário, o último cruzamento de média móveis do milho não foi nem no contrato H. Foi aqui atrás, né, lá em abril de 2020, que é aqui onde ele deu uma cruzadinha aqui, ó. Abril, maio, neste maio, nessa região aqui. Então, teria que estar posicionado até agora, né, com 48 pontos de milho ali. Funcionaria? Funcionaria, vai só rolando o contrato e vai embora. Mas, se tu pegar um tempo gráfico um pouco menor, deixa eu botar no H aqui, e a gente botar em uns 60 minutos, funciona também. Olha aqui, ó, rompeu para baixo, vende. Foi aqui, foi estopado, rompeu para cima, compra, vai embora. Mesma coisa aqui. Aqui estava lateral, então aqui estava complicado, mas ó, rompeu para cima, compra, foi estopado, rompeu para baixo, vende, e aí está vendido até aqui embaixo, né? Obviamente que aí ficou longe das médias aqui, então talvez uma realização parcial ou final. Tem que ter o cruzamento de médias, tu tem que ter esse discernimento, né? Então tu tem que enxergar as duas médias e aí tu tem que imaginar quando que está muito longe da média. Então isso é importante ver, porque o que acontece? O cara poderia vender aqui e aí tá para baixo, segue para baixo a vida inteira. Vai encerrar a posição quando? Quando cruzar para cima. Então o cara vendeu aqui, vamos supor, ele foi estopado aqui, ganhou 5 pontos em 10 dias. Mas ele deixou para trás 6 pontos. Então ele deixou de ganhar mais do que ganhou. Então o trade dele não foi, teve um drawdown ruim. Agora, se considerar, se ele conseguir imaginar aqui, ver, bom, as médias geralmente ficam tantos pontos uma da outra, ou estatisticamente, aí dá para rodar até um backtest, depois de quantos pontos longe ela costuma corrigir, né? Tipo, aqui ela ficou aí quase 7 pontos longe e caiu. Aqui ela ficou 5 pontos e caiu. Então, beleza, eu vou considerar que a partir de 5 pontos entre uma média e outra, eu já posso considerar uma realização parcial. Aqui, ó, ele ficou 4 pontos, né? Então, logo depois já caiu. Aqui, ele estava a 6 pontos. Então, eu poderia fazer uma realização parcial, enquanto estava aqui mais ou menos 5 pontos da média, eu poderia fazer uma realização parcial, e aí eu teria pego uma realização parcial aqui embaixo, né? Então, isso aqui funciona. Eu estou falando de cruzamento de médias, não cruzamento de candle cruzar a média, né, que é outra história. Quando candle cruza a média, seria isso aqui, ó. Por exemplo, está aqui embaixo e aí fechou um candle branco acima. Não dá para fazer. Eu não sei se foi exatamente porque falou sobre os tipos de candle, não sei se foi uma outra pergunta sobre um outro assunto ou se tem a ver com as médias, porque se for esse, pode ser que esteja falando desse movimento aqui de sair debaixo da média e fechar acima. Se for isso, sempre pensa com candles com fechamento, sempre considera o fechamento e aí o fechamento acima da média e de preferência que rompa esse candle. Por exemplo, esse candle aqui
foi abaixo da média, mas voltou. Esse candle foi abaixo da média, mas voltou. Então aqui não mudava nada. A média estava para cima e continuaria para cima. Agora, esse candle aqui foi abaixo da média e fechou abaixo da média. Então isso indica talvez seja um movimento de venda. Então talvez dá para vender aonde? No rompimento dele, é uma estratégia, ou a outra estratégia é vender aonde? No toque da média. Já que eu fechei abaixo, vou esperar ele tocar a média e voltar. Por quê? Porque o que a gente considera? A gente considera a média como se fosse um suporte. Então imagina assim, que nem eu falei lá no início. Deixa eu pegar o point fix que é mais fácil de desenhar. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu puxar para cá. Vamos deixar uma linha em branco aqui. Beleza. Imagina assim, eu tenho aqui, que nem eu desenhei aquela hora lá no café. Eu tenho um topo, tá? Fiz um topo aqui. Daqui a pouco eu peguei e rompi esse topo para cima. E aí eu fiz esse movimento aqui e fiz aqui. O que eu encontrei? Eu encontrei uma região aqui atrás que seria uma região onde foi topo, aonde foi topo. Eu encontrei um suporte nela e subi. O famoso topo anterior rompido. Então aqui ele fez um topo, caiu. Aqui ele fez um topo, encontrou uma resistência nesse topo aqui, não conseguiu romper e caiu. Aqui ele rompeu. Aí perdeu um pouco de força e quando ele foi cair, ele não conseguiu romper para baixo agora. Indica claramente um movimento de que agora eu vou embora. Agora eu ganhei força para ir embora, porque desse ponto para baixo eu não quero mais cair. Então eu realmente rompi esse topo aqui. Operar média móvel, por candle é a mesma coisa, só que em vez de tu enxergar topos e fundos, tu enxerga a média e o candle. Então a gente usa a média como se fosse um suporte. O que acontece ali? Eu vou tentar desenhar um candle aqui. Vamos pegar assim. Vamos supor aqui, eu vou tentar desenhar uma situação parecida com essa, tá? Teve um candle preto lá. Eu até pego um quadradinho aqui. Teve um candle preto lá em cima, tá? Aí depois teve um outro candlezão preto forte para baixo aqui. O que aconteceu depois? Teve um candlezinho. Vou tentar fazer algo aqui, depois eu traço a média e fica mais forte. Assim, e aí depois fez um candle preto para baixo. Tá, a média passou aonde? A média veio por aqui, ó. Deixa eu pegar a linha. A média veio aqui, vou desenhar a média quadrada, obviamente, mas não é, né? Ela veio aqui, fez esse movimento, fez isso aqui, e aí fez isso aqui. Ó, beleza. Então aqui a média veio de um movimento assim. Tá? Então eu desenhei esse movimento aqui, ó. Tá? Esses candles são esses aqui de trás. Só que eu fiz aqui, ficou maior. Então o que acontece? Enquanto está subindo aqui, enquanto o mercado está subindo, aqui está subindo, obviamente que vai ter candles pretos aqui no meio, mas vamos supor que o mercado está subindo, está caindo, eu estou comprando, aqui eu estou comprando, aqui eu ainda compro, está perdendo um pouco de força, ainda compro, não tem problema nenhum. Aqui nesse candle preto eu posso comprar aqui embaixo, né? Porque eu posso imaginar que ele vai bater aqui e amanhã ele vai abrir e vai voltar subindo. Porém, nesse candle preto aqui, eu não compro mais. Aqui eu fui estopado e paro de comprar. Por quê? Deixa eu limpar aquela linhazinha lá. Porque aqui nesse movimento, nesse cruzamento onde o candle fechou abaixo da média, eu entendo que, houve um rompimento. Houve um rompimento, né? Então, deixa eu só apagar lá de novo. Aqui, ó. Houve um rompimento. Tá? Tô comparando uma coisa com outra. Rompi esses dois topos aqui, rompi a média. Onde é que eu compro aqui para comprar bem? Eu espero ele subir, espero ele fazer um pullback e compro o pullback dele.
que eu faço aqui? Rompeu. Espero ele romper. Fecha abaixo, ou seja, fazer esse topo. Tá ok? Então, isso aqui é equivalente a isso aqui. Aí eu espero ele fazer um pullback, que é esse pullback aqui. E aí, quando ele chega no pullback, encontra o meu topo anterior rompido, encontra a minha média, eu compro o pullback. Então, aqui no caso, eu vendo aqui. E o que acontece? O mercado continua caindo. Quando que eu paro de vender? Eu vou continuar vendendo, e vou continuar vendendo até a hora que deixa eu fazer um movimento nada a ver aqui, até a hora que simplesmente veio um candle verde aqui. Esse point fix me atrapalha a vida. Até a hora que veio um candle verde, faça isso aqui e rompa a média para cima. E aqui eu vou continuar, quando eu comprar aqui, eu vou continuar comprando. Vou limpar de novo. Eu vou continuar comprando aqui até onde? Até a hora que ele faça um outro topo duplo aqui e caia, e talvez venha aí, rompa para baixo isso aqui. Então rompeu aqui e voltou, parei de comprar, espero ele voltar, tocar no topo anterior rompido, no caso aqui é um fundo anterior rompido, porque aqui foi um fundo e aqui ele rompeu. Espero ele tocar no fundo anterior rompido para ele cair, né? Aqui seria o fundo anterior rompido, fiz uma bagunça, mas deu para entender, eu acho. E aí ele cai. Então agora eu penso em venda. E aqui, o que eu faço? Espero ele romper para cima, ele rompe para cima, espero ele fazer um pullback, fez um pullback, eu simplesmente vou lá, compro aonde? No meu pullback, ou seja, compro na média. Aqui eu estava vendido, aqui ele fez um movimento falando eu quero comprar, quero virar comprador. Então beleza, eu te compro, mas me dá um movimento de entrada. Caio, compro nesse suporte, porque ele vai encontrar aqui um suporte, e aí eu espero ele fazer isso aqui depois. E estou comprado aqui embaixo com stop aqui. Aqui, o que eu faço? Eu simplesmente espero ele romper, ó, rompeu para cima, rompeu aqui para baixo, espero o pullback, encontrou no suporte, espero o pullback, encontrou no suporte, compro o suporte, no caso aqui estou fazendo o movimento ao contrário, né? Vendo o suporte, espero ele ir embora, boto o stopzinho curto, espero ele ir embora e stopzinho curto. Ou seja, operar rompimento de média, suporte na média, isso aqui é conteúdo para um curso que vocês vão pagar R$2.000 aí, eu estou fazendo de graça aqui, fácil. Tá? Ninguém explica isso. Mas é simples, é uma coisa simples. Que às vezes o cara fala, não explicam isso. Tem um monte de curso aí, 2.000, 2.500 pila, que não mostra isso. Então é a mesma coisa, cara. Operar aqui, é topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo, topo, foi, rompeu, voltou, vou encontrar os suportes. Utilizando a média é a mesma coisa. Rompeu para baixo, beleza, espera fazer um pullback, compra no suporte. Rompeu para baixo, espera fazer um pullback, vende no suporte, né? Vende no suporte. E aí segue vendendo em todo o suporte que encontrar. Ou seja, todo novo fundo, tu vai vendendo. Né? Faz um fundo, faz um pullback, vende. Faz um fundo, faz um pullback, vende. Faz um fundo, faz um pullback, vende. Assim vai indo. Aqui faz um fundo, faz um pullback, vende, vende, vai vendendo até a hora que ele te estopou. Me estopou falando, eu quero comprar. Beleza, então espera um pullback, compra o pullback e vai embora. Aqui foi, falou, quero comprar. Então beleza. Rompe, espera um pullback, fez um pullback, compra e vai embora. E aí vai até terminar aqui no caso ele comprou e voltou. Então, é isso. Ou seja, eu estou mostrando para vocês duas estratégias. Uma aqui, topo e fundo.
compra, pullback, seja lá o que querem chamar, e a outra, rompimento de média. São duas estratégias diferentes, que aí vocês vão pesquisar na literatura, vai ter 50 nomes diferentes, nome de tudo quanto é coisa, nome em inglês, nome bonitinho. Ah, é setup tal, setup tal, setup tal. Eu falo isso, é rompimento de média e rompimento de topo e fundo. Funciona. Não, diferente de cruzamento de médias, mas cruzamento de médias é a mesma coisa. É cruzamento de média, como eu gosto de operar gráfico de 60 minutos e de 120 minutos e diário principalmente, se eu pegar um ativo com bastante tendência, como milho e boi, eu vou ter 2 entradas por ano. E depois vou continuar só a mesma operação. Então, como eu mostrei, o milho aqui deu entrada em abril de 2020 no cruzamento de média. A não ser que diminua muito o tempo gráfico. Aí eu já não sou muito fã, eu não gosto muito de tempo gráfico pequeno. Então, esse tipo de operação eu gosto mais, esse tipo de operação eu gosto mais. São as mesmas coisas. Não muda nada. É só muda o ponto de referência. Uma considera a média, o outro considera topo e fundo. É a mesma forma de operar. Não tem mágica. Salvem isso, voltem esse vídeo 50 vezes. Isso aqui vocês não vão encontrar tão fácil na internet, em curso, em literatura. É uma coisa banal. As pessoas explicam teorias de topo e fundo, faz toda uma teoria, blá blá blá, depois explicam média, toda uma teoria, porque A, B, C, D, e não relacionam uma com a outra, que é o que faz as pessoas entenderem, dar aquela clareada na mente. Beleza? Então vou ter que apagar tudo agora aqui, infelizmente. Apaguei. Então assim, o que eu gosto de operar, todo mundo sabe, é tendência. Então se eu pegar aqui, ó, o que eu faço num gráfico desse? Já fiz vídeo de 50 minutos de novo. O que eu faço num gráfico desse? Eu espero o mercado começa a subir. Beleza, vai subindo. Então ele sobe. Não quero bolinha. O mercado sobe. Eu espero um recuo. Recuou, chegou perto da média. Aqui eu compro. E o mercado vai embora. Recuou, aqui fez um pavio perto da média. Se eu estou de olho, aqui eu compro. E vai embora, não compro mais. Pum. Recuou, fez um pavio perto da média. Aqui eu compro. Aqui eu posso comprar de novo. Se eu tiver um pouco mais ganancioso. Aqui eu posso comprar de novo. E aí vai indo. Aqui eu posso comprar, mas aqui eu já começo a me assustar que o candle foi um pouco maior. Mas beleza. Aqui eu posso... Provavelmente aqui eu não compraria na média. Talvez eu comprasse, mas talvez não. Porque eu acho que ele possa me estopar aqui depois desse candle aqui. Mas se eu ignorasse, aqui é um ponto de compra. Aqui não compra. Aqui não compra. Hoje não compra. Então se eu fosse respeitar a minha estratégia, eu estaria desde o dia 15 de dezembro, ou lá pelo dia 17 de dezembro, estou fazendo no olho aqui mais ou menos, 16, 17 de dezembro, comprando milho. Poderia ter comprado 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos, 4 contratos, 5 contratos, 6 contratos ou 7 contratos talvez. Poderia ter comprado em 7 contratos até agora. Eu espero ele romper. Ó, acabei de falar lá, acabei de explicar. Espero ele romper, espero fazer um pullback e aqui eu compro. Porque se ele subir, eu estou muito bem posicionado. Se ele resolver cair, eu estou com um stopzinho curto. Eu já fez um candle vendedor aqui. Então eu estou com um stopzinho curto. Então eu tenho uma relação risco-retorno muito boa. O meu risco é pequeno e o meu retorno, pelo menos esse topo, é muito maior. É muito melhor do que eu esperar vir aqui e comprar aqui. Eu vou ter que botar meu stop lá atrás. Então se ele fazer esse movimento aqui, ó, isso aqui, eu tenho 2 opções para comprar. Eu posso comprar aqui embaixo, ou posso comprar quando ele está rompendo aqui. Se eu comprar aqui embaixo, eu boto meu stop aqui. Então tem isso aqui de stop. Se eu comprar aqui em cima, eu boto meu stop no mesmo lugar, aqui. Então tem isso aqui de stop. Eu necessito que ele vá até lá em cima para me dar um lucro. Aqui eu só preciso que ele ande até o topo anterior. Mais fácil de operar. Beleza? Chega por hoje. 50 minutos de vídeo. Daqui a pouco ninguém mais assiste tão grande que é. Beleza? Valeu, brigadão, um abraço e boa semana a todo mundo.